Fala, meu povo, tranquilinho? Vamos dando sequência a gravações de direito constitucional. Continua a fonte de nacionalidade. Tá? Se você não viu o vídeo ainda, veja o vídeo anterior, que fala sobre formas de aquisição. Nós paramos no parágrafo 1º do artigo 12, porque aqui a minha intenção é dar prosseguimento na lógica da Constituição. Então, o artigo 12, parágrafo 2º, vai trazer para você a regência sobre como funciona a questão de brasileiro naturalizado. É bem legal que o parágrafo 2º vai falar assim, olha, não há distinção de direitos entre brasileiro nato e naturalizado. Essa é a regra. Tá? Então, independente de ser nato ou naturalizado, os direitos conquistados são os mesmos. Só que, porra, não teria lógica nenhuma você ter essas duas instituições se é para ser a mesma coisa, né? Então, ele mesmo vai dizer, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, o que eu vou mostrar para você? Eu quero mostrar, de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º, quais são as condições que eu tenho de distinção de direitos entre o brasileiro nato e o naturalizado, beleza? Lembrando que, em regra, os direitos não podem ser distintos. Eu tenho apenas condições especiais. Essas condições especiais são 4 previstas na Constituição. A primeira, no artigo 5º da Constituição Federal, você vai estudar sobre extradição, você vai ler o processo de extradição. Só para lembrar você como isso funciona. Extradição de brasileiro nato nunca acontece, né? Independente do que tenha acontecido, nunca o brasileiro nato é extraditado. Já o naturalizado, ele será extraditado apenas em 2 situações, porque de regra ele também nunca será, tal qual o nato. Mas em 2 situações. Uma, que ele tenha cometido um crime comum antes de se naturalizar, antes do processo de naturalização. E 2, que ele tenha cometido tráfico ilícito de entorpecente a qualquer momento. Eu acho maravilhoso que eu nunca vi um tráfico lícito, né? Muito menos um tráfico de entorpecente ser normal. Então, se fosse tráfico de entorpecentes, sei lá, eu não sei aonde que eles conseguiram achar tráfico e ilícito juntos na mesma palavra. Não precisava ter falado, né? Mas deixa quieto. Não quero entrar em discussão, não. Mas deu para entender a jogada? A extradição é o primeiro caso que você tem de distinção, porque o nato nunca é extraditado. Naturalizado é em 2 condições: crime comum antes e tráfico de entorpecentes a qualquer momento, seja antes ou depois ou durante o processo. O segundo caso, eu vou pular, é o artigo 89, que vai falar da formação do Conselho da República. Ele diz para você que o Conselho da República será formado por 6 cidadãos brasileiros natos. Então pronto, já posso colocar no rol de direitos próprios de brasileiro nato naturalizado o membresia ser membro do Conselho da República Nacional. Conselho da República, somente brasileiro nato, não pode ter naturalizado. O artigo 222 vai falar sobre propriedade de empresas de comunicação, radiodifusão, empresas sonoras, empresas jornalística. A propriedade dessas entidades, ser proprietário, ser dono, ela é guardada para brasileiros natos, então somente a princípio brasileiro nato pode deter propriedade, e para brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. Olha só, tu lembra, para o cara ser naturalizado, língua portuguesa, 1 aninho, língua estrangeira, 15. Então vamos dizer que o cara vem da, sei lá, da Etiópia para cá, um lugar, né, melhor. O cara vem da Itália para cá, só para dar uma moral. Se ele não fala a língua portuguesa como oficial, então ele tem que passar 15 anos ininterruptos. Conquistou a naturalização, tem que esperar mais 10 anos. Não é que ele diz há 10 anos morando, não. Ele diz há 10 anos naturalizado. Então, para ser proprietário de empresas de comunicação, ou ele é brasileiro nato, que é a qualquer momento, claro, ou ele é naturalizado há pelo menos 10 anos. Então, o cara vai ter aí 25 aninhos de residência para conseguir essa propriedade. Mas o clássico de prova é o artigo 12, parágrafo 3º, que vai trazer aqueles chamados cargos privativos do brasileiro nato. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, cara, como é que você vai matar isso daqui? Primeiro, lembra da linha sucessória da Presidência da República. Hoje, nos dias de hoje, estou gravando isso aqui, hoje é dia 20 de abril de 2016. Eu acho que está na boca de todo mundo já sabe a presidência, a linha da presidência, né? Fora a cagada que falam em relação ao Tiririca, mas todo mundo já sabe a linha presidencial, a linha sucessória presidencial. Mas vamos só lembrar, né? Presidente da República e seu vice. Necessariamente eles têm que ser brasileiro nato, porque eles são os comandantes do nosso território, porra, são chefes de governo e chefes de Estado, tá maluco ser um naturalizado. Imagina que vem um Bin Laden para cá, se naturaliza e vira presidente, acabou o país, né? Se por acaso o presidente seja cassado, você sabe que o vice assume, não à toa o vice tem que ser nato. Se o vice for cassado, ou sair fora, renunciar, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados Federais, que obviamente é a pessoa que vai assumir logo depois. Se esse presidente da Câmara, que é o representante do povo em primeiro lugar, não pode assumir, assume o presidente do Senado Federal,
que são as duas casas que representam o povo e o Estado na federação, né, dentro do Congresso Nacional. Se por acaso nenhum dos quatro pode seguir, então o presidente, o ministro-presidente do STF é que assume. Sim, você já lembrou então a linha sucessória, eu não vou nem dar nomes porque dá vontade de se matar em lembrar cada um que está nessa posição. Desde a nossa atual presidente até o Lewandowski lá no STF, que, meu Jesus Cristo, vai entender esse cara existir ainda na face da Terra. Mas veja bem, o que é o ponto que eu quero trabalhar com você? Eu estou mostrando esses 5 caras porque presidência e vice, é claro, a chapa tem que ser brasileiro nato. Agora, no caso de deputado federal e senador federal, toma cuidado com a questão. O naturalizado pode ser deputado federal, o naturalizado pode ser eleito senador. O que ele não pode é ser presidente da casa. Beleza? Porque pode ser que por alguma questão de linha sucessória ele assuma a presidência da República. Então, toma cuidado com a questão. Se ele fala o cargo de deputado federal é privativo, está errado. É o cargo de presidente da casa, da Câmara, né, de Deputados Federais. Tranquilo? A mesma coisa para o senador. Pode ter o naturalizado, não tem problema. O que não pode é ser presidente do Senado. Agora, no caso do STF, necessariamente é qualquer posição de ministro. Ele não diz que é só o presidente e ministro do STF que é um cargo privativo, é ministro do STF. Por quê? Porque o STF possui a chamada presidência rotativa. Então, pode ser que numa dessas saia um ministro, o que assume é um naturalizado que no mês seguinte acaba assumindo pela rotatividade de presidência, ele assumiu a cadeira de quem deveria ser o sucessor da presidência do STF. Então, para evitar que recaia sem querer naquela pessoa que é naturalizada, todos os cargos de ministro, então os 11 ministros do STF, necessariamente têm que ser brasileiros natos. Tranquilo? Então, cuidado só com isso aqui, presidente e ministro. O ministro do Estado de Defesa, claro, né? Porque é o cara que vai declarar guerra se for necessário, vai participar dessa história, então vai a merda. Claro que tem que ser brasileiro nato. 2 coisas importantes. Oficialato de Forças Armadas, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, patente oficial de Forças Armadas. Não é soldado, não é cabo. Aqui pode ser naturalizado. Agora, chegou na oficial da Polícia Militar, oficial de Corpo de Bombeiro, esses cargos só podem ser conquistados, disputados por brasileiro nato. Por isso que ele fala oficialato de Forças Armadas. É a patente de oficial para cima. Dali para baixo, pode ser naturalizado, não tem problema. A única questão é você lembrar um seguinte. Quem são as Forças Armadas brasileiras? Exército, Marinha, Aeronáutica. O problema é que o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição, vai dizer para você que Corpo Militar de Bombeiros e a Polícia Militar são forças auxiliares do Exército. O que significa isso? Você não pode, para sua prova, oficial de Forças Armadas pensando só em Marinha, Exército e Aeronáutica. Você tem que lembrar que é a posição de oficial de Marinha, Exército e Aeronáutica, Polícia Militar. Não digo federal, não digo rodoviária, digo militar e Corpo Militar de Bombeiros. Beleza? Por serem forças armadas, auxiliares da Força Armada e Exército. Tá tranquilo? Então aqui entra de novo Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e CMB. Foi? E ele também fala da carreira diplomática, também é importante você se ligar. Ele não fala diplomata, posição de diplomata, ele fala carreira diplomática. Então, para você disputar lá uma vaga no Instituto Rio Branco, para ser terceiro secretário de diplomacia, que dali você vai crescendo, você tem que ser brasileiro nato. Então é a carreira de diplomata, não é a posição de diplomata, é qualquer coisa ligada à diplomacia nacional. O cara tem que ser brasileiro nato. Fácil, né? Se você quiser lembrar na hora da prova, você tem 2 formas. O pessoal gosta muito do tal do 3 prés, 2 minco, 3 posições de presidente, 2 de ministro, carreira diplomática e oficial de Forças Armadas. Essa das antigas é bonitinho, é legal, mas tem uma mais atual, que é o tal do mp3.com. Ministro do Estado de Defesa, presidente da República, 3 vezes, né, presidente e vice, consequentemente, presidente do Senado, presidente da Câmara, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro do STF, ou ministro do Estado de Defesa, eu não sei qual que eu falei aqui antes que eu esqueci. Deu para entender? Então tem 2 métodos aí de lembrar, mas é muito fácil e cai muito nas provas de concurso público os cargos privativos. Então eu tenho aqui as distinções que costuma cair bastante, extradição e cargos privativos, principalmente isso aqui cai muito, artigo 12, parágrafo 3º. Esses 2 aqui não com tanta vontade, assim, mais ESAF, mais bancas de FGV, que gostam de cobrar algo mais detalhados, CESP, beleza?
Então tá aí montadinho para você uma questão sobre nacionalidade. Continua me acompanhando, que mais vídeos, não se esquece de se inscrever não, cacete. Aqui, né, eu tô apontando para cá, vai ficar embaixo. Aqui, se inscreve nesta merda e receba atualizações sobre nossos vídeos. Um abração, até a próxima.